Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje vamos falar sobre transexualidade. Para isso, nós estamos recebendo aqui a Paula Kerber, que é uma mulher trans, e o Luiz Gustavo Deon, um homem trans. E você pode participar, fazer perguntas de duas formas, através da fanpage no Facebook, facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp. O número é 998-24-0324, repetindo, 998-24-0324. Lembrando que esse número é apenas para perguntas pelo WhatsApp. Muito boa noite, Paula. Boa noite. Boa noite, Boa noite, ao... ouvintes. Boa noite, Luiz. Isso. Boa noite ao Luiz Gustavo. Boa noite, gente. Boa noite, Paula. Vamos começar pelo seguinte. Eu ia começar com as damas, mas a Paula disse que é para começar contigo, então vou obedecer aqui. Luiz, vamos fazer o seguinte. Conta um pouquinho da tua história. Como é que foi na infância? Como é que tu... Eu não sei se a palavra, se tu te descobriu trans ou em que momento isso despertou na tua vida. Na verdade, isso sempre fez parte, né? Quando eu era criança, eu não tinha costume de brincar de boneca, não tinha costume de brincar de maquiagem. Tanto que, por me lembrar, assim, da minha infância, eu tive uma boneca. Eu brincava de carrinho, brincava de correr, jogar bola, de pular, várias coisas. Então, e os meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a isso. Então, eu não tive dificuldade e não tive uma repressão deles, sabe? Não era, ai, por que tá brincando de carrinho? Por que tá brincando... Vai brincar de boneca? Não, isso nunca ocorreu. Sempre foi muito natural para eles, entende? E aí, com o decorrer dos anos, vindo na adolescência e tal, eu mudei de cidade também, que isso dificultou bastante, porque eu já tinha os meus amigos, eles já me conheciam, e aí mudei de cidade, e eram pessoas novas, e era bem assustador, assim. E aí eu olhava para as outras meninas, não me identificava, era diferente, sabe? Era estranho, como assim? E aí eu comecei a tentar me adaptar ao jeito delas, fui, né, entrando nesse padrão de feminino, e aí foi causando vários desconfortos, e eu, de forma nenhuma eu conseguia me encaixar. E aí no final da minha adolescência, ali, final do ensino fundamental, ensino médio, era uma coisa muito forte, assim, sabe? Que mexia muito comigo. Aí quando terminou o ensino médio, que eu entrei na faculdade, a minha cabeça fez assim, ó, sabe? Descobri várias outras coisas, e aí eu comecei a descobrir a minha sexualidade também. E aí eu vi que as coisas poderiam ser diferentes, e aí eu comecei a ir atrás, comecei a procurar, busquei informação, sabe? Isso já com que idade? Isso com 17, 18 anos. Uhum. Até então, pelo que eu estou entendendo, havia uma certa confusão do tipo, o que acontece? Será que eu sou trans? Será que eu sou gay? É que na verdade eu não pensava nisso. Era natural. Eu não sabia o que era trans. Uhum. Eu não sabia, eu não ouvia falar sobre isso, entende? Mas tu te sentia diferente com relação às outras meninas? Me sentia diferente. Eu não entendia porque eu tinha que usar saia, porque eu tinha que usar vestido se aquilo não era bom pra mim, sabe? E aí foram coisas que foram acarretando, assim. E aí foi bem difícil, assim. E quando eu descobri, quando eu vi que havia possibilidade de eu realmente ser quem eu queria ser, aí foi muito libertador, assim. E foi muito bom porque eu sempre tive o apoio dos meus pais. É isso que eu ia te perguntar. Sempre tive. Eu descobri a minha sexualidade. Naquela época eu era lésbica, né? Uhum. E eu contei pros meus pais. No início foi um pouco difícil, assim. Mas eles aceitaram e sempre me apoiaram e sempre estiveram do meu lado. E aí, quando eu fui descobrindo, ai, é isso, sabe? E aí, eu me muni de todas as informações, eu me muni de tudo que eu podia. Aí eu sentei e falei com eles. E aí foi lindo, assim. Eles me entenderam e eles perceberam, porque, de uma certa forma, eles sempre souberam. Lógico. Né? Eles sabiam disso. Não tão claro e tal, mas eles sabiam. E me parece claro que não é uma opção, como uma opção sexual, não é nada disso. Tu já nasceu assim, né? Sim. A tua natureza estava dessa forma, né? Sim, só demorou, claro, para de repente
É ver onde é que tu se encaixava, isso. né? Foi... Não tem como, não é um momento da nossa vida que a gente para e fala, vou ser trans. Eu quero ser isso. Não, porque tem uma coisa, né, tem um sofrimento anterior a isso, que é da gente estar preso nesse corpo que não é isso, entende? É ruim, hoje ainda é ruim, em transição ainda. E uma coisa importante para deixar claro, já vamos conversar com a Paula, ela tá ansiosa para falar, já vou conversar com a Paula. Mas tem uma coisa importante que é o seguinte, que muitas pessoas confundem, que é o seguinte, tu falava, a lésbica, a homossexual é a menina que gosta a mulher que gosta de outras mulheres, certo? Tu te sentias num corpo estranho, ou num corpo errado, digamos assim, se é que esse termo tá certo, mas assim, tu te sentias já um menino, isto? Eu me sentia diferente, tá? Pra não dizer assim, eu me sentia um menino. Eu me sentia diferente, sabia que não tava certo aquilo, sabe? Eu não tava me sentindo bem. E as minhas percepções e as minhas ações, elas se encaixavam mais na forma masculina, entende? E aí, quando eu me apaixonei por uma menina, que foi muito mais forte do que uma paixão por um menino, eu comecei a descobrir a minha sexualidade. Então, eu gostava de mulheres. Era isso. Agora que eu descobri agora que eu me assumi trans, eu sou hétero, porque eu continuo gostando de mulheres. Entende? Perfeito. Paula, vamos lá. Conta um pouquinho da tua história. Assim como o Luiz Gustavo contou a dele, conta como é que tu te descobriu, se foi parecida a história. Imagino que tenha muitos aspectos parecidos, Bem né? parecido mesmo. Eu desde criança, ao contrário da família do Luiz, a minha família sempre foi contra, muito antiga no interior, né? Conforme a educação que foi passada para eles continuavam assim. Então eu tinha atitudes de menina, eu brincava de bonecas, eu enrolava a toalha na cabeça, eu ia na escola, não gostava de jogar futebol, eu não gostava de tirar a camisa. Todo mundo achava aquele comportamento muito estranho, né? E eu tinha vontade de fazer tudo como a menina fazia. Eu não tinha atitude de menino, passava batom na minha mãe, usava salto. No começo, como criança, eles achavam, deixa menino, né? Aquela coisa toda, é coisa normal de criança, mas eu acredito que isso já venha de genética até. Porque se eu soubesse que eu ia passar por um processo de preconceito, de ser excluída da sociedade, jamais eu teria me assumido isso. Eu acredito que isso já veio da barriga da minha mãe. Eu sempre digo para ela, você passou hormônio demais para mim, feminino, e eu acabei me tornando do que eu sou. Então, ali começou o processo, eu frequentei escola, e dentro da escola eu já sofria bullying por ter essas atitudes diferentes, né? Eles me chamavam de bichinha, desse tipo de coisa, mas eu ia enfrentando. Até ali, eu sabia que na verdade, eu fui crescendo com atitudes de menina. Então, eu fui saber que eu tinha depois que eu comecei a frequentar, passar por algumas séries e cresceu mais um pouco, até fui encaminhada, minha mãe foi chamada, né, por conselheiros, professores, olha, teu filho tem uma atitude diferente dos outros. E naquela época tinha que se enquadrar conforme a sociedade queria. Não existia isso de hoje tu te aceitar como tu é, né? Aí eu fui encaminhada para o conselho tutelar, né, até que me atendeu muito tempo, foi uma conselheira, Vera Quadros, que é uma grande socióloga aqui do município. É verdade. Uma pessoa extremamente fazendo um trabalho, né, muito bom, já fiz muitos trabalhos. Sem dúvida. E então eu cheguei lá e disse assim, olha, esse menino tem uma atitude diferente, né, não está sendo certo, então não existia isso de eu escolher ser o que eu queria. Eu teria que ser aquele menino que a sociedade queria, eu teria que me enquadrar naquelas regras. E eu sabia que eu tinha atrações por homem ali já. Eu já sentia uma certa diferença, que eu não era essa pessoa. A minha mãe tinha planos que eu me formaria no quartel, né, que eu teria filhos, muitos netos, o único filho homem dela, que ela tem 2 irmãs mulheres, né. Mas eu sempre assim me sentindo presa naquilo ali, eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu tenho medo, né, de fazer o que eles querem. Daí eu sempre dizia, tu não vai arrumar uma namorada, aquela coisa. Mas não era isso que eu queria. Não era, eu nunca tive. Eu mentia que eu tinha uma namoradinha, aquela época de colégio. Eu tenho pra não ficar tão feio, porque eu tinha medo, né. Daí, com um certo tempo, por meus pais não aceitarem e por
e por passar por todo esse processo, resumindo, abandonei as escolas no município, que eu sou natural daqui, Montenegrino, nasci e me criei nesse município com a 5ª série. O que eu fiz? Eu fugi de casa com 12 anos. Me assumi, na época, travesti, que 24 horas, né? A travesti que se vestia de mulher, saía... O que o mundo me ofereceu? Prostituição. Que hoje seria profissional do sexo. Eu digo, meu Deus, já que ninguém vai me aceitar, eu não sei que chegar numa empresa, não estão me dando emprego, isso aquilo. Aí uma amiga minha me falou, não, tu começa a sair na noite, tu te vende, muitos homens vão te procurar, você quer tudo escondido, e tu vai ganhar muito dinheiro assim. Então eu comecei ali, me prostituir, né, parava nos cantinhos, aqueles homens, eu não entendia, eu até nem sabia o que era travesti, na verdade. Muito menos uma trans, que naquela época nem se falava nisso, Isso, né? na tua adolescência? Isso, na minha adolescência. Eu até tive um passado muito negro, que o mundo não me ofereceu muitas coisas, né? Eu não tenho vergonha de dizer, eu sou uma ex-drogada, ex-profissional do sexo. Me recuperei, graças a Deus, hoje sou uma nova pessoa, isso foi tudo uma lição de vida. Sem dúvida. Um recomeço para mim, né? Eu passei por vários obstáculos, venci várias barreiras, como eu digo, eu saí lá do abismo, um fênix e nasci das cinzas, né? Então, e daí ali, mesmo a minha família estando assim, meia... Aquela coisa, assim, que assim, quando tava entre eles, eles me cumprimentavam, mas se tinha muita gente, assim, na volta, se eu chegasse perto, eles tinham vergonha de dizer que era o parente da travesti. Como diziam aqui na época, dizem até hoje, o putão, o gaysão, que é assim que as pessoas se referem. Eu não sou uma gay, eu sou hoje uma mulher trans, eu já fui uma travesti também. Só que hoje eu reconheço o meu quadro, o que eu sou. E, resumindo, e daí aqui no município, eu via que não existia travestis nas ruas, principalmente de dia. E eu pensei, meu Deus, eles não estão me aceitando, como é que eu vou sair na rua? Mas eu não quero mais ficar presa, saindo de noite, escondida com homens, e não poder sair na rua. Eu quero entrar num bar, numa lancheria, mas só que eu não quero viver presa, vestida de homem. Até porque eu não quero me casar com uma mulher, ter filhos e fazer essas relações escondidas. Eu sou assumida, eu quero ser isso. Eu não gosto de mulher, eu vou ser uma coisa obrigada. Eu acho ridículo ter um relacionamento com uma mulher e ter relações com homens escondidos. Eu não queria aquilo ali, eu não gosto, então me respeitem, né? A minha vontade, a minha opção Queria sexual. uma vida verdadeira. Verdadeira, aberta, sem esconderijos. Até porque até hoje tem muita gente que vive sobre esconderijos. Mas eu, Deus de nova, vi que eu tinha que ter a minha liberdade. Então eu fui uma das trans que saiu na rua aqui vestidas de mulher. Eu já levei pedrada na rua do município. Eu já sofri muita chacota, discriminação em bares, lancherias, porque naquela época não existia alguém que nos falasse mais alto que existe uma lei que ela pode frequentar o lugar, que isso é crime, é homofobia. Pra gente entender mais ou menos dentro de um contexto histórico, a gente tá falando isso há uns 20 anos atrás? Mais ou menos. Não, vamos supor só assim. Só pra gente... Isso, Mas aqui em Montenegro, passando ano, sempre vai ser, ainda continua a mesma coisa. Mas é isso que eu queria te perguntar. Muita coisa mudou, ainda há muito para ser feito, mas nesse período muitas coisas mudaram. Mas hoje, quando tu sai na rua, vai no mercado, vai num lugar público, as pessoas ainda te olham de uma maneira diferente, tu sente isso? Sinto. Inclusive, eu não vou citar nomes de órgãos e nem de lugares. Inclusive, em baladas, danceterias, eu cheguei acompanhada de um namorado meu, que eu tinha na época, isso foi o ano passado, e fui dançar, como todos os homens e mulheres dançam, né, juntos. Claro. Eu fui barrada no meio do baile e eu não podia dançar com um homem ali, porque eles me relataram que era um baile que tinha pessoas de terceira idade ou coisas assim. Eu digo, acho que nenhum baile de terceira idade, apesar que este baile aqui tem uma segunda pista, que é um baile funk, e não tem como me barrar aqui no município. Não, mas tem. Aí eu pensei, não, tá na hora de eu começar a buscar recursos de fora, porque eu comecei a me relatar com outras, não, a gente nem vai mais lá porque a gente é proibido, a gente não pode dançar, a gente tem que dançar assim, sozinha num canto, e muitas vezes tem homens que não têm preconceito, que nos reconhecem como mulher e querem ficar acompanhados da gente e fazer uma festa. Mas eu disse, não, peraí, vamos parar. Já tive também lancherias que eu entrava assim, eu digo, por que estão se cochichando quando eu entrei? Se aquela mulher, aquele homem entrou, tava tudo no normal. Certo. Eu, uma boa educação, cumprimentava tudo. Por que eu me tornaria diferente? Por que a sociedade não tem essa visibilidade de me ver como uma pessoa normal aqui em Montenegro? Diferente de outros municípios, que eu entro, eu saio, é tudo tão anormal, é tão normal.
E é tudo. E aqui eu encontro ainda dificuldade para muita coisa. Embora tenha mudado assim muita coisa, há pessoas de mente aberta, mas muitas pessoas de mente aberta, mesmo estando com esse outro tipo de gente homofóbicas, que eu digo, com eles mudam as atitudes, ou ficam com vergonha. Priscila, perguntas dos telespectadores? Sim, na verdade tem uma pergunta minha, no primeiro momento. Tá Boa bom. noite, Leandro, boa noite, Boa Paula, noite. boa noite, Luiz. Eu gostaria, assim, primeiro que ouvir o relato de vocês é lindo, porque vocês são pessoas muito corajosas e são pessoas que motivam pela força de vontade, pela atitude. Acho que todo mundo, independente de hétero, de trans, precisa ter coragem na sua vida para tomar decisões, e é acerca da decisão que eu quero perguntar para vocês. Existiu algum fato marcante que levou vocês a se encontrarem nessa identidade trans, que não é mais uma identidade gay, sim uma identidade trans? Luiz. Algum fato marcante? Uma situação, assim, existiu algum ponto que a partir dali vocês tomaram a atitude de se reconheceram Precisam de liberdade. diante de uma relação Sim. com alguém, ou alguma atitude até de preconceito que vocês deram um basta nessa incógnita e se assumiram num corpo diferente? Sim. Eu tentei ter alguma relação sexual com um homem. E, foi muito frustrante. E aquilo me parou, assim. E não aconteceu, e eu não entendia por que não acontecia. E aí foi muito forte, assim. E outra coisa que é muito forte é quando estiver na praia. Jura que eu tiro minha roupa? Não tiro, porque eu não me sinto bem, entende? E são coisas que incomodam. Por que eu não posso ir na praia e tirar a roupa, sabe? Porque eu me sinto mal. Então, são essas coisas que marcam mais, assim, que a gente se sente mal, mesmo. E foi a partir desses fatos que eu... Não, pera. São fatos cotidianos mesmo. Paula. É uma coisa mais ou menos parecida, né? Eu decidi mesmo a ser essa trans um pouco também para mostrar para mim mesma que eu sou capaz de passar por cima de muita barreira, de muito preconceito, tá entendendo? E mostrar que eu sou liberta para ser o que eu quiser. Ninguém vai me prender, nem família, nem autoridade, nem religião, política, nada. Eu acho que todo mundo tem o direito, independente de cor, religião, opção sexual, ser o que quiser ser. Paula, e como é a tua relação com a tua família hoje? Diferente da família do Luiz, que sempre aceitou e foi tranquilo, como é a relação com a tua família, que num primeiro momento não te aceitou? Em grande parte, eu sou mais aliada com a família da minha mãe, né? Não tenho muita intimidade com a família do meu pai. Até meu pai nunca me aceitou. Ele faleceu, eu ainda fui dar meu perdão para ele, porque eu não queria ficar naquela coisa presa, meu Deus, ele foi. Mas eu sempre tive aquela vontade de ter um abraço de pai, de sentar no colo e dizer, eu tive isso, eu tive aquilo, pude contar contigo, de frequentar um lugar com ele junto, sabe? Isso eu não tive, infelizmente eu não tive. Acredito que ainda tem algumas que ainda passam pela mesma situação. Quanto à família da minha mãe, eles me aceitam agora, porque eles viram a minha evolução, né? Mesmo como trans, eu decidi, eu decidi sozinha, eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo, eu vou terminar meus estudos, eu vou ser alguém, cansei de ser humilhada nessa cidade, mostrei o ser humano que eu sou, para minha família, principalmente. Hoje eu tenho orgulho de ter uma convivência com a minha mãe. Minha mãe, né, me vê com outros olhos. Muitas vezes ainda chama atenção porque ela está acostumada, me chama de ele, aquela coisa toda. Claro, é minha mãe, não vai mudar em muita coisa, mas eu vou insistindo aos pouquinhos, mãe, eu sou agora uma outra pessoa, desculpa se eu não fui aquela pessoa que você queria que eu fosse, mas eu continuo aqui, meu coração tá bem limpo, eu sou a mesma, tô aqui para te dar um abraço, para te reconhecer, vamos sair juntas, sabe? Esse tipo de coisa que vem, mesmo ela com a criação dela, ela está aceitando de conviver comigo e ver o ser humano que eu sou uma pessoa igual a qualquer um. Porque até na minha família mesmo, da minha mãe, tem alguns que me veem como um bicho, como uma coisa assim que a maioria, desculpa dizer isso, tem uma religião evangélica assim bem crítica, né? Então para eles para Deus ensinou que existe só o homem e a mulher e aquela coisa toda. Mas eu acredito que até eu digo para eles que a salvação não depende da opção, depende do coração da pessoa,
da proximidade com o próximo, das atitudes do dia a dia, né? E daí estão ali começando a me aceitar também, estão vendo a pessoa que eu sou. Eu acho que daí, com o tempo, a família vai se acostumando, né? Aos pouquinhos a gente vai modelando, mas eu ainda peguei a minha família ainda é bem antiga nessa parte, mas com temas agora de novela, de debates. A minha família tem visto, eu digo, meu Deus, é aqui na minha casa que está existindo isso. E eu não estava percebendo. A angústia que a minha filha estava passando. Peguei, estava dando a novela, A Força do Querer, liguei para minha mãe. Mãe, viu que eu sofria? Mãe, viu quantas vezes eu tentei chegar e falar o que eu era, o que eu gostava. Eu tive que fugir de casa, eu tive que cair nas drogas, eu tive que ir na prostituição, porque eu não tive o apoio de vocês. Viu, mãe? Papapá. Viu como é que eu gosto de ser tratada? Eu sou uma mulher. Ali começou, ela até chorou e disse, é verdade, agora eu entendo. Com debates, tipo, a Globo entra na casa de todo mundo, né? Não tem até parabéns pra Glória Pérez por essa novela que tá exemplar, eu choro cada capítulo que eu vejo, que se conta uma história assim detalhada. Muita gente diz que tá fora disso, tá fora daquilo, sempre vai existir críticas, né? Mas eu ainda acredito que, com o decorrer do tempo, que as pessoas verem que nós não somos pessoas diferentes, somos pessoas normais, não existe eu me sinto uma hétero mulher, tá? Embora eu seja uma mulher trans. Eu estou até acompanhando, eu estou fazendo um acompanhamento pelo Hospital de Clínicas, onde é que tem um grupo psicólogo, psiquiátrico, até o psiquiátrico entende isso como um transtorno, mas o psicólogo entende isso como a minha opção, que eu nasci, uma genética. Para te ver como os estudos, um fala diferente do outro. O grupo de apoio, aquela coisa endócrino, que pega a parte dos hormônios, que é muito importante também. Eu nunca tomei hormônios na minha vida. Depois desses anos todos, eu pensei, meu Deus, eu tô velha para tomar algum tipo de hormônio. Eu cheguei, passei por todo aquele processo médico. Ele disse, não se preocupa que a idade não é problema, o hormônio vai reagir em ti. Que leva 2 anos o processo da transição para fazer a resignação de sexo, para depois ir para a mesa de cirurgia, para eles estudar mesmo, se existe essa mulher dentro de mim, se é isso mesmo que eu quero, porque depois que eu tirar não tem mais como colocar. Mas como a vida inteira eu nunca tive utilidade no meu órgão genital... Calma. É verdade. Eu pensei assim, eu não gosto, nunca tive, né? Eu nasci para ser isso, então eu vou trocar meu sexo. Certo. Eu vou. É isso que eu quero. E vou enfrentar o que tiver para passar. Desculpa, fugi um pouco do assunto. Não, mas isso aqui é um bate-papo, tá certo. Deixa eu te perguntar, e a tua parte teve acompanhamento hormonal também, teve de médicos? Sim, eu faço acompanhamento psicológico desde o início desse ano, comecei em janeiro, e o meu acompanhamento hormonal, já há 5 meses eu tô usando os hormônios. Muito bem. E foi Pelo tranquilo? endocrinologista. E é tranquilo esse processo? É tranquilo. Tem algumas mudanças que são mais fortes, né? Por exemplo, a minha voz já mudou bastante, eu tenho mais pelos, a barba começa a crescer, sabe? O físico vai mudando, sabe? Isso ajuda, porque na verdade tá aqui é mental, mas também é importante, claro, todo mundo tem a questão da autoestima, Sim, então ajuda claro. nesse processo. Ajuda bastante. Já foi à praia agora? Não fui ainda. Tem que... Vamos ir. Né? No início da transição, assim, quando eu comecei a usar os hormônios, ainda tinha bastante características físicas que eram femininas, que as pessoas olhavam e enxergavam uma mulher, entende? E aí era frustrante, assim, que tu chegava no lugar, aí tu tava usando a roupa masculina, e aí a pessoa te tratava como ela, te chamava, né, no pronome feminino, e daí é ruim, eu me sentia muito mal, assim, sabe? E agora, com os hormônios, eu sinto que já mudou bastante as características. Eu já vou num lugar, eu vou num restaurante, né, falando que tu estava dizendo ali dos restaurantes e tal, eu vou num restaurante, eu vou numa balada, eu vou num bar, todo mundo me trata no masculino, é super tranquilo. Assim. Mas, não cortando o teu assunto, Luiz, mas ainda a sociedade vê um homem trans naturalmente, mas não vê uma mulher trans. Sim. Passou por travesti eu naturalmente. acho que tem isso, o preconceito, sim. esse machismo existe muito. Eu vejo que a sociedade aceita muito fácil um homem trans, mas uma mulher trans é muito difícil. Esse tipo de machismo porque o que acontece é que esse tipo de machismo são aquele tipo de homem que, na verdade, procuram elas, aquela coisa toda, e, de repente, não sei o que acontece entre eles ali,
eles ficam com aquele preconceito que eles não aceitam. Mas eu, às vezes, muitas vezes acredito que, de repente, é porque aquela pessoa também queria ser igual a eu, não conseguiu se assumir. Por que não me deixa eu ser livre? Poxa, eu não te fiz nada, eu tô te tratando normal, tô sendo educado. Mas por que eu tenho que ser diferente, sabe? Eu também me sinto mal quando me tratam tipo ele. Eu não aceito, né? Eu digo, eu sou ela. Então eu corto o assunto, vou trocando, sabe? Porque eu sempre gostei de ser identificada como uma menina. Mulher, uma senhora, né? Lutei, troquei, tenho nome social, né? Eu tive em órgãos públicos aqui também que também não sabiam lidar com o nome social, porque ou falaram que o sistema era antigo, ou que... Não, peraí, fazem aí manual, então escreve uma canetinha Paula Kerber. É tão lindo, não custa nada me chamar. É uma lei, isso, né? Todos os municípios... Por que só esse tem que ser diferente em tudo? Eu acho, assim, é muito mente fechada para algumas coisas ainda, sabe? E eu ainda vejo que a mulher trans ainda sofre esse tipo de preconceito machista do que o homem trans. Eu concordo também. Ô, Luiz, e tu também já trocou o nome? Teve esse processo de Sim, nome troquei. social? Sim, eu já troquei o nome social. Agora eu vou começar a encaminhar para o meu CPF, para pôr o nome social. E também podemos já trocar no documento, né? É, eu já encaminhei isso. o meu pro Já. juiz bater o martelinho e dizer assim, hoje você é uma mulher, gênero feminino. Pronto, porque antes era só, eu ainda não conseguia trocar o gênero. Era 2 processos agora, com os debates, com esse trabalho todo que está acontecendo, que tá evoluindo, daí tá trocando. Até porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Rio Grande do Sul tem um número grande do LGBT, embora seja um estado pequeno. E depois que o Brasil foi denunciado pelo primeiro país do mundo no crime da mortandade LGBT, algumas coisas começaram a modificar, que eles estão começando a reconhecer. Eu participo com algumas amigas minhas que trabalham na rede trans, mas assim, todo dia tem uma morte, todo dia tem alguém assassinado. Inclusive, nós temos uma grande amiga aí, Marina Rendel, de nível nacional, que nos representa na LGBT, meu orgulho, Nossa, me representa. Na Fundarte aqui. Isso, me representa, que esteve no Washington, no mês retrasado, denunciando o Brasil na Casa Pan-Americana Branca pelo país de primeiro lugar no mundo nessa mortandade. O que tem que acontecer? O que tem que mudar? Por que fica por mais um caso de agressão? E é importante que as pessoas denunciem casos de violência, Isso, né? denuncie. Ainda alguns municípios deixam assim, não vamos dar bola, porque não. É Paula, aí que começa. Nós temos mais pouquinhos minutos, mas eu quero que tu fale da parada LGBT Oba! que teremos em outubro. Sim, com muito esforço, né, eu, Paula Kerber, tem o Coletivo Íris aqui também em Montenegro, né? E com todos os militantes da comunidade LGBT, para quem não conhece, é gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, né? Depende do que é intersexuais, mas eu uso 2 T's. Com muito esforço, a gente está tentando fazer a primeira parada LGBTQ em Montenegro. Só um pouquinho, eu vou falar rapidinho, que eu recebi muitas críticas em redes sociais, isso e aquilo, de bolsonaros e outros tipos de coisa a mais, falando que é isso que dá exemplo pro Círio, que é uma putaria, um monte de gay pelado, que a prefeitura está dando dinheiro para um monte de coisa. Não existe nada disso. A prefeitura não está dando verba nenhuma, a gente está buscando. A gente tem um espaço, e estão nos apoiando, assim, como comissão de direitos, no apoio, né, para dizer tudo certinho. Isso, E, segundo lugar, não é um monte de gay pelado, não. Isso é uma política nossa que a gente trabalha outro preconceito, homofobia, LGBTfobia, coisas assim. É uma política que a gente se reúne ali para confraternização. E essa parada não vai ter só música, não, em shows. Vai ter tema educativo, tá? Vai ter parceria aí com autoridades militantes, vai ter parceria com a área da saúde. Importante muito falar também em doenças DSTA, hepatites virais, coisa assim que ocorre muito. É muito importante, não vai ser só um tema falar em músicas ou coisas assim. Não, é festa, mas é conscientização também. Vai ser para todas as idades. A entrada que é franca, 22 de outubro. Tá. Parque Centenário. Parque 16 às 20 horas. Tá. Quem puder levar, a entrada é franca, não é obrigatório, mas quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível, um leite caixinha, um agasalho, terá caixas lá para arrecadar para instituições aqui da cidade, do município de Montenegro. Tá? Esse evento já vem sendo trabalhado já há uns 2 meses atrás, que a gente está correndo, né? Estou indo aqui e ali, buscando auxílio, patrocínio, reforços. Vai ter muitas atrações, muitas surpresas, né? Concluindo,
Vai estar muito legal, vai ter escola, temos aí também a escola de samba Império Zona Branca de São Sebastião do Caí, que estará presente, fazendo um agito também. A apresentadora Glória Cristal, a Marina Rendes está nos apoiando de Brasília, a presidente das Igualdades do Rio Grande do Sul e da Rede Trans Brasil, Marcele Malta, Adriana Souza, coordenadora dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, trabalho. Então, olha aqui, ó, mais pertinho de outubro a gente volta aqui e fala de novo. E mais Cristina Souza e Célio Goen, né, nos Paulo, apoiando. Muitíssimo obrigado pela participação e que a gente tenha mais espaços como esse, tá bom? Tá bom. Gustavo, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Muito com vocês. Priscila, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Paula. Boa noite. Luiz. Boa noite a todo mundo que ficou em casa com a gente. E acho que fica o recado principal aqui, né, de combater o preconceito, aceitar as pessoas como elas são, como disse a Paula aqui. O que importa é o que a gente tem aqui no coração. A gente volta a terça que vem com mais um programa Cultura Debate às 8 da noite. Até lá!